Até a tribuna para a entrega do diploma. Bolsonaro fez uma continência, né, Vitor, a plateia, logo na chegada, ainda em pé, depois todo o hino nacional com a mão direita no coração, né? Exatamente, E enquanto todos os outros integrantes da mesa colocaram a mão para trás, a mão nas costas ou à frente, né? Em gesto de respeito ao hino, o presidente eleito também, em gesto de respeito ao hino, optou por colocar a mão direita sobre o peito, o coração. E agora vai receber o diploma, se aproxima justamente ali do púlpito. Exatamente, é o ato que marca essa cerimônia, que coroa a diplomação. Teor do diploma para conhecimento geral. República Federativa do Brasil, Tribunal Superior Eleitoral. Pela vontade do povo brasileiro expressa nas urnas em 28 de outubro de 2018, Jair Messias Bolsonaro, candidato pela coligação Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, PSL-PRTB, foi eleito presidente da República Federativa do Brasil. Em testemunho deste fato, a Justiça Eleitoral expediu-lhe este diploma, que o habilita à investidura no cargo perante o Congresso Nacional em 1º de janeiro de 2019, nos termos da Constituição. Brasília, 10 de dezembro de 2018, 197º da Independência e 130º da República. Ministra Rosa Weber, presidente. Muito obrigado. Isso aí. Nesse momento, ela entrega ao presidente eleito Jair Bolsonaro o documento da certificação da diplomação de Jair Bolsonaro. Puxa a ministra pro seu lado lá. Para que eles tirem a foto oficial do evento. Ele segura uma placa, né? Para você que não nos acompanha por imagens, é uma placa bem grande, inclusive. E agora ele cumprimenta, com um beijo no rosto, a ministra Rosa Weber. Vai quebrando o protocolo, né, Bruno? Exatamente, bastante ovacionado pela plateia. Agora acho que ele vai repetir o juramento, né, que foi feito pela ministra Rosa Weber. De forma, convido o excelentíssimo senhor vice-presidente Hamilton Mourão agora é chamado então para o mesmo púlpito, Bruno. Exato. Martins Mourão a dirigir-se a essa tribuna para a entrega do diploma. E o ritual deve ser o mesmo, né? O juramento, essas palavras serão lidas pela ministra Rosa Weber, que é a presidente do TSE. Faço a leitura do inteiro teor do diploma para conhecimento geral. República Federativa do Brasil, Tribunal Superior Eleitoral, pela vontade do povo brasileiro, expressas nas urnas em 28 de outubro de 2018, Antônio Hamilton Martins Mourão, candidato pela coligação Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, PSL-PRTB, foi eleito vice-presidente da República Federativa do Brasil. Em testemunho deste fato, a Justiça Eleitoral expediu-lhe este diploma, que o habilita à investidura no cargo perante o Congresso Nacional em 1º de janeiro de 2019, nos termos da Constituição. Brasília, 10 de dezembro de 2018, 197º da Independência e 130º da República. Ministra Rosa Weber, presidente. Cumprimentos. Agora, né, Bruno? Exatamente, a ministra Rosa Weber entrega a ele o diploma de vice-presidente eleito, um diploma bastante considerável, inclusive bem grande, um documento pesado, um quadro bonito, e nesse momento eles posam para as fotos lá na sede do Tribunal Superior Eleitoral. Agora a ministra Rosa Weber, que é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, novamente retorna à sua posição, e também ao seu lado está agora o general Hamilton Mourão, que é o vice-presidente eleito. Vamos então agora à expectativa, se haverá algum discurso, né, Vitor? Exato, a previsão é que haja do presidente eleito Jair Bolsonaro e talvez até do vice-presidente eleito. Excelentíssimo senhor presidente da República eleito, Jair Messias Bolsonaro. Ele se dirige agora de volta ao púlpito, onde recebeu da ministra Rosa Weber o diploma, e ali é que fará o seu discurso. Tirou do bolso um par de óculos, coloca no rosto e agora sim dá início à leitura. Senhora ministra Rosa Weber, presidente do Tribunal Superior Eleitoral,
por intermédio de quem cumprimento os ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Senador Fernando Collor de Mello, ex-presidente da República, General Milton Mourão, vice-presidente da República, eleito, e senhora Paula Mourão. Senador Eunício Oliveira, presidente do Senado Federal. Deputado Rodrigo Maia, meu companheiro, presidente da Câmara dos Deputados. Senhor ministro Luiz Fux, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, por intermédio de quem cumprimento os ministros do Supremo Tribunal Federal aqui presentes. Senhoras e senhores, ministros de Estado, comandantes de força, Almirante de Esquadra Leal Ferreira, comandante da Marinha. General de Exército Vilas Boas, comandante do Exército. Tenente Brigadeiro do Ar Nivaldo Rossato, comandante da Aeronáutica. Senhora Raquel Dodge, Procuradora-Geral da República e Procuradora-Geral Eleitoral. Senhoras e senhores parlamentares, senhoras e senhores presidentes de tribunais superiores, senhor Cláudio Lamacha, presidente do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil. Também agradeço a minha esposa Michele, meus filhos e minha filha, que representam toda a família. Senhoras e senhores, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por estar vivo e também agradecer a Deus por essa missão à frente do Executivo. Tenho certeza que ao lado dele venceremos os obstáculos. Parabenizo aqui a família da Justiça Eleitoral pelo extraordinário trabalho realizado nas eleições de outubro do corrente ano. A cada um de vocês, integrantes do TSE, dos Tribunais Regionais Eleitorais, das Forças Armadas e do Serviço Exterior Brasileiro, mesários, voluntários e tantos outros cidadãos que participaram das eleições, expresso meu muito obrigado e o meu reconhecimento por essa demonstração de civismo e amor ao Brasil. Hoje, eu e meu contemporâneo, General Hamilton Mourão, recebemos os diplomas que nos habilitam à investidura nos cargos de presidente e vice-presidente da República. Trata-se do reconhecimento de que o povo escolheu seus representantes em eleições livres e justas, como determina a nossa Constituição. Não poderia estar mais honrado com a confiança demonstrada pelo povo brasileiro. Essa vitória não é só minha. O caminho que me trouxe aqui foi longo e nem sempre foi fácil. Durante a minha vida pública, como militar, vereador e deputado federal, sempre me pautei pela defesa dos valores da família, pelos interesses do Brasil e pela soberania nacional. Orientei a plataforma da minha campanha à presidente da República pela defesa desses valores. A todos aqueles que me apoiaram e que confiaram em minha capacidade de lutar em favor do Brasil, o meu muito obrigado. Agradeço com carinho a minha família, a minha mãe Olinda, ainda viva, com 91 anos de idade, minha esposa Michele, meus filhos Flávio, Carlos, Eduardo, Renan e a minha querida filha Laura. Nada disso teria sido possível sem o amor e o apoio incondicional de vocês. Agradeço também a todos que acreditaram e que estiveram comigo desde o início da minha trajetória, nos momentos felizes, mas sobretudo nos momentos difíceis. Essa vitória é de todos nós. Agradeço muito especialmente aos mais de 57 milhões de brasileiros que honraram com seu voto. Aos que não me apoiaram, peço sua confiança para construirmos juntos um futuro melhor para o nosso país. A partir de 1º de janeiro, serei o presidente dos 210 milhões de brasileiros. Governarei em benefício de todos, sem distinção de origem social, raça, sexo, cor, idade ou religião. Com humildade, coragem e perseverança e tendo fé em Deus para iluminar minhas decisões, me dedicarei dia e noite ao objetivo que nos une: a construção de um Brasil próspero, justo, seguro e que ocupe o lugar que lhe cabe entre as grandes nações do mundo. Esse é o nosso norte.
Esse é o nosso compromisso. Senhoras e senhores, somos uma das maiores democracias do mundo. 120 milhões de brasileiros compareceram às urnas de forma pacífica e ordeira. Respondemos ao dever cívico do voto e com serenidade e responsabilidade. Nós, brasileiros, devemos nos orgulhar dessa conquista. Em um momento de profundas incertezas, em várias partes do globo, somos um exemplo de que a transformação pelo voto popular é possível. Esse processo é irreversível. Nosso compromisso com a soberania do voto popular é inquebrantável. Senhoras e senhores, os desejos de mudança foram expressos de forma clara nas eleições. A população quer paz e prosperidade, sem abdicar dos valores que caracterizam o povo brasileiro. Nossa gente é trabalhadora, constituída por homens e mulheres, por mães e pais, que criam seus filhos com suor e dedicação, tendo todos a esperança de uma vida digna. Gente que não mede esforços para obter o sustento de seus familiares. Gente que precisa de um governo que garanta condições adequadas para desenvolver seu potencial com liberdade e criatividade. A construção de uma nação mais justa e desenvolvida requer uma ruptura com práticas que historicamente retardaram o nosso progresso. Não mais a corrupção, não mais a violência, não mais as mentiras, não mais manipulação ideológica, não mais submissão do nosso destino a interesses alheios, não mais mediocridade complacente em detrimento do nosso desenvolvimento. Todos conhecemos a pauta histórica de reivindicações da população brasileira: segurança pública e combate ao crime, igualdade de oportunidade com respeito ao mérito e ao esforço individual. Todos sabemos disso, mas ainda não conseguimos oferecer à população o que lhe cabe, por dever do Estado. Sempre no marco da Constituição Federal, nosso dever é transformar esses anseios em realidade. Nossa obrigação é oferecer um Estado eficiente que faça valer a pena os impostos pagos pelo contribuinte. Nossa obrigação é garantir que os brasileiros regressem a seus lares em segurança após um dia de trabalho. Nosso dever é oferecer condições para que o empreendedor crie empregos e gere renda ao trabalhador. Tenho plena consciência dos desafios que se colocam diante de nós. Sem subestimá-los, trabalharei com afinco para que, daqui a 4 anos, possamos olhar para trás, com orgulho, pelo caminho trilhado, em benefício do nosso amado Brasil. Senhoras e senhores, vivenciamos um novo tempo. As eleições de outubro revelaram uma realidade distinta das práticas do passado. O poder popular não precisa mais de intermediação. As novas tecnologias permitiram uma relação direta entre o eleitor e seus representantes. Nesse novo ambiente, a crença na liberdade é a melhor garantia de respeito aos altos ideais que balizam nossa Constituição. Diferenças são inerentes a uma sociedade múltipla e complexa como a nossa, mas jamais devemos nos afastar dos ideais que nos unem: o amor à pátria e o compromisso com a construção de um presente de paz e de futuro mais próximo. Senhora ministra Rosa Weber, senhores ministros do TSE, senhoras e senhores, que esse trabalho coletivo que garantiu a legitimidade do processo eleitoral seja um exemplo da união em prol do Brasil. Com o apoio e o engajamento de todos, vamos resgatar o orgulho de ser brasileiro. Vamos resgatar o orgulho pelas cores da nossa bandeira e pela força do nosso hino. Porque temos a certeza de que este país tem como destino a prosperidade e a paz. O Brasil deve estar acima de tudo. Que Deus abençoe o nosso país e a todos nós brasileiros. Meu muito obrigado a todos.
Aí, portanto, o presidente eleito Jair Bolsonaro fazendo o seu discurso na cerimônia da diplomação que acontece nesse momento na sede do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, que agora recebe os aplausos da plateia e deve retornar à mesa onde estão todas as outras autoridades. Um discurso lido, né? Ele levou um papel e acabou lendo aquele texto que já estava escrito, mas em que ele exaltou bastante a sua trajetória pessoal e fez até um discurso conciliador, né, Marcelo? Sem dúvida, garantiu, chamou atenção essa parte final, né, Brau? O poder popular não precisa mais de intermediação. De fato, o presidente Jair Bolsonaro foi eleito, quando foi dito ali a sua coligação, 2 partidos apenas, possuía 8 segundos de propaganda eleitoral, quebrou de verdade muitos paradigmas nessa eleição. E agora a ministra Rosa Weber, mais uma vez, ela se movimenta em direção ao púlpito e deve fazer o seu discurso, então, portanto, Vitor. Exatamente. Assim como o presidente eleito Jair Bolsonaro, agora falará a presidente do TSE, Rosa Weber. Neste momento, proferir algumas palavras em nome da Corte. Na condição de presidente do Tribunal Superior Eleitoral, dirijo-me a todos, em especial aos eminentes presidente e vice-presidente eleitos, dirigindo-lhes a minha saudação. É uma grande honra recebê-los neste tribunal, que é o Tribunal da Democracia, a casa de todos os brasileiros. Mais do que simples solenidade, esta é uma cerimônia em que se celebra a vitória do princípio democrático, cuja essência reside na consagração da vontade popular majoritária a conferir aos vencedores das eleições de 2018 a unção da legitimidade política que os qualifica a serem diplomados pelo Tribunal Superior Eleitoral como presidente e vice-presidente da República Federativa do Brasil. Este